Uma cidade é como um relógio, com partes interdependentes trabalhando juntas. Às vezes sincronizadas, mas muitas vezes não. E nessa relação entre porto e cidade, a engenharia tem um papel fundamental. Porque engenharia não é só erguer estruturas, é organizar espaços para que a cidade possa fluir. É criar condições para que essas peças possam conviver e crescer juntas. Algumas cidades portuárias conseguem sincronizar essa relação entre porto e cidade. Já outras ainda estão encontrando seu caminho para a eficiência urbana e equilíbrio. Por isso hoje vamos conversar com a Cristiane Vojevodovas, uma profissional que está diretamente ligada a esse trabalho de ajudar a sincronizar a relação porto-cidade. Uma mulher de pensamento e infraestrutura, que conquistou espaço e reconhecimento em áreas predominantemente masculinas, engenharia e porto. E assim como ela faz, romper barreiras é a missão dessa terceira temporada do Lendárias e Portuárias, um projeto incentivado pela Deep World por meio do Promicult, Lei Municipal de Apoio à Cultura Alcides Mesquita, e também com o apoio da Abitra. Cris, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito honrada de estar com uma mulher que representa duas coisas que têm um viés muito masculino, que é a engenharia e o setor portuário. Eu quero começar perguntando como é que você, aí, há mais de 2 décadas, foi parar nesse lugar que tinha um viés tão masculino? É um ponto interessante. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, né? Você, toda a equipe. É um privilégio para mim, né? Poder participar desse podcast, desse projeto tão bonito que dá voz para a mulher, né? Parabéns pelo projeto. Obrigada. Bom, a minha trajetória iniciou quando eu comecei a fazer engenharia civil, que eu gostava de cálculo. Tá. Então, eu já fui para esse lado. E aí, no primeiro dia de aula, o professor ele já fala assim, olha, só vou falar uma coisa para vocês. Quem aqui gosta de cálculo? Aí todo mundo levantou a mão. Então ele falou assim, só que engenharia é 30% cálculo e 70% bom senso. Aí ali já começou a funilar quem queria realmente participar, né, da faculdade de 5 anos, que foi super desafiadora, né. Uhum. E aí durante esse processo da universidade, eu comecei a procurar estágio, porque eu não tinha experiência nenhuma com a parte de obras. E aí uma amiga minha, sabendo do meu interesse, falou, olha, saiu no jornal, pra você ver quanto tempo atrás, né, uma opção para você fazer estágio no Porto de Santos, só que é para homem. E aí ela falou assim, e o que você acha disso? Eu falei, de jeito nenhum, porque na nossa classe já eram poucas mulheres, já começava por aí. Então é uma oportunidade de a gente fazer a diferença, então acho que só por causa disso eu vou até lá. Então eu me candidatei, falei, se é que eles vão me chamar, né? Uhum. Então eles me chamaram, eu falei, ó, só de vocês já me chamarem aqui, então quer dizer que vocês querem ouvir, né? Por mais que vocês tenham colocado que era homem, mas então... Mas por quê? Estava claro na vaga que era homem? Estava claro, estava escrito com todas as como a letrinhas. gente fala hoje, uma vaga afirmativa para homem. Uma vaga afirmativa reversa, né? Que coisa maravilhosa. Eu acho que é porque não passa na cabeça das pessoas na época que uma mulher ia querer trabalhar no porto e engenharia civil. É Perfeito. o que você começou falando, né? É o imaginário, né? E Exato. que é uma coisa que a gente aqui tenta muito falar sobre, né? Porque esse imaginário não é que há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ele era muito maior. Muito. Mas não é que ele deixou de existir. Ele Exato. ainda existe, Ainda né? existe. Mas aí, por que eles me chamaram? Justamente por essa questão curiosa de falar, vamos testar. Então, acho que foi uma coisa, assim, dos dois lados. Eu me prontifiquei e eles também estavam abertos para fazer esse teste. É óbvio que eu me assustei um pouco, foi desafiador, mas eu falei, eu preciso me jogar porque eu preciso ter experiência, né? Eu já trabalhava no escritório modelo da universidade, eu fui convidada, ajudava um professor lá, mas aí eu falei, eu preciso ir para a área do porto. Mas... quando eu fui com medo, por quê? Porque eu sou santista, com maior orgulho, mas eu não conhecia o Porto Santos. Perfeito. Então eu ia e vinha, né, pela cidade, mas o Porto era assim, era um mundo à parte.
Então, para mim, foi tudo diferente. Mas, assim, eu agradeço por ter tido essa oportunidade. Porque, como você falou, são mais de 20 anos. Comecei lá em 2002. Tô até hoje, não quis sair, né? Que legal. Então, não é que o Porto morava no seu imaginário e você falou, putz, lá tem oportunidade econômica, vou ganhar dinheiro, né? Não, foi assim, pintou a vaga, bora ter... a mentalidade também de estar aberta para as oportunidades que cruzam, né, os nossos caminhos. Deu certo, você entrou no setor portuário e não saiu mais. Sim, e sem ter aquele preconceito, aquele medo de falar assim, tá, eu quero, mas é um lugar que eu não conheço, que é, não sei se a totalidade, mas a maioria masculina, então eu não vou. Então eu acho que também tem que ter um pouco disso, né? A gente tem que estar preparada, tem que ter a vontade e não pode ficar com medo de ir. E silenciar essas vozes que às vezes são nossas, né? E às vezes são da própria família, porque pode ter gente na família, não sei se você ouviu isso, fala, caramba, Porto, né, num lugar tão sujo, e aí começa aquele papo, não, porque seu avô era estivador, e ele sofreu muito, né, assim, tem um pouco também desse imaginário de parecer que é uma coisa para a geração anterior, né, eu pelo menos ouvi algumas dessas histórias, mas super me identifico com o que você coloca, né, assim, o meu entendimento que a gente tem um porto que é uma potência econômica, mas também é uma potência de transformação para a cidade, é uma consciência, para mim, bem recente. Eu posso falar aí que talvez eu tenha meio que despertado para isso desde que eu fundei o Joyce Santos, em 2011, né? Então, é relativamente recente também essa grande ficha que cai na nossa cabeça, né? Mas é isso mesmo, né? Eu acho que esse movimento da questão da mulher, né, de estar onde ela quiser, de ela poder realmente ir em busca, de acreditar. Perfeito. Os projetos, um vai incentivando o outro. Então, histórias, por isso que é legal, eu achei bem interessante esse projeto, porque tem uma visibilidade. Às vezes a mulher tá lá em casa e fala, isso não é para mim. Fala assim, não, é para você. É aberto o espaço. Tem muita oportunidade. São muitas vagas, muitas opções. Além dos cursos, né, que você consegue fazer para se especializar na questão portuária e entrar no mercado. Eu não esqueço do primeiro episódio de todos, era a temporada de estreia, né, aquela ansiedade, e a Fabi, que trabalha na Deep World, ela contou de uma maneira muito objetiva, assim, né, como ela foi parar no Porto. Ela falou assim, olha, eu tinha uma profissão, eu entendia que essa profissão ia me dar o teto, eu olhava algumas pessoas ao meu redor, via que elas trabalhavam no Porto e que elas tinham, talvez, uma condição econômica, né, eu ouvia essas histórias, né, eu não lembro exatamente as palavras, mas ficou muito claro, assim, que ela via uma oportunidade de dar um futuro melhor para o filho dela, né, e esses passos, assim, né, que as mulheres podem dar e têm que entender. Agora, eu queria voltar na questão da engenharia, porque, assim, você fez engenharia civil, né? Eu imagino que quem vá fazer engenharia civil, né, não, vou fazer obra, prédio, né, assim, tem essa coisa muito material que tem tudo a ver com a cidade. Você já não tinha muita consciência em relação é o Porto, vou começar uma faculdade de engenharia para trabalhar no Porto. Quando é que você entende que a relação Porto-cidade... Quando você começou a ver, de fato, que uma coisa é entrar no Porto e fazer os projetos do Porto. Sim. Outra coisa é entender assim, olha, eu estou aqui trabalhando para esse setor, mas é muito mais do que a obra, do que o projeto, do que a infraestrutura que eu crio. Isso tem um impacto gigantesco no entorno. Quando é que você teve esse clique e como foi? Como é que eu percebi isso, né? Quando a gente, para fazer uma obra, você tem que contratar pessoas, você tem que contratar empresas. Então, quando você começa a buscar isso, você fala assim, meu Deus, eu movimento a cidade, eu movimento a economia, eu gero emprego. Então, assim, e aí quando as pessoas vão para o local, ela impacta no trânsito do local. Então, assim, é tudo integrado. Né? Então, assim, no começo, óbvio, eu não tinha essa noção, mas quando eu tava lá dentro, eu comecei a falar, gente, isso faz parte da cidade de Santos, como que eu nunca percebi isso? Mas muitas vezes você tem que viver pra dar o estalo, Esse dia é muito legal, né? Como eu não pensei nisso antes, eu falo que são os momentos mágicos da nossa vida, né? Assim, e muita gente trabalhando, assim, da cidade, né? Tendo oportunidade de trabalhar no Porto, porque são muitas pessoas envolvidas. Sim, né? sim. É um volume de empregos que gera gigantesco. Agora, tem um paradoxo aí na tua história, na tua carreira, que eu acho legal da gente trazer aqui, porque
infraestrutura é uma coisa muito sólida, muito tangível, né? A gente vê, né, na maioria dos casos, né, a gente consegue tocar, consegue tangibilizar. Ao mesmo tempo, a gente pensar em transformações de cidade, de entorno, né, de contexto, ou até dentro das próprias organizações que você trabalha, né, você super fala a favor da diversidade, né. É um paradoxo bem grande, porque eu sinto que, assim, tudo que é infraestrutural é muito mais valorizado do que tudo que é mais transformação social, digamos assim. Como é que você equilibra esse paradoxo, né? Realmente é difícil. Mas quando você enxerga uma estrutura ali pronta, ela foi feita através de pessoas. Sim. Então, para mim, assim, o direcionador é isso, são as pessoas. E quando você tem um ambiente diverso, você tem criatividade, você tem opiniões diferentes. Então, assim, é extremamente importante. Você vai desenvolver um projeto, que nem como eu falei no começo, é 70% bom senso. Então, ouvir as pessoas, ouvir as experiências. Então, é muito interessante quando você participa de um projeto de infraestrutura, porque você tem que trazer pessoas já com experiência. Então, às vezes, elas são de outras indústrias. Então, você cria, assim, uma gama de informação, é muito rico. Então, o projeto, ele se torna muito mais inovador. Você cria um espaço de muito mais inovação e criatividade com essa diversidade, né? Que é onde a mulher está entrando muito forte, né? Mas nos processos, por exemplo, assim, eu acho que quem toma decisão numa grande empresa, a gente precisa fazer essa infraestrutura, tem um orçamento, já existe um nível de consciência. Como é que você enxerga no dia a dia esse nível de consciência para falar, né? Por exemplo, uma das coisas que eu vi aqui é o Selo Life. Eu queria que você explicasse o que é isso, né? E como isso se relaciona com a pauta da equidade de gênero. Porque eu sinto que, assim, falar de gênero, por mais que a gente fale há muitos anos, é uma pauta que ela, assim, sobe um pouquinho, parece que a gente está avançando, aí depois, deixa de ser prioridade, aí depois um ou outro olha como prioridade. Então, é uma coisa muito menos firme, digamos assim, do ponto de vista de decisão, do que a gente precisa fazer uma obra, né? Sim, sim. Eu entendo que os projetos, né, que as empresas implementam, eles começam com uma ideia, justamente, às vezes, até nessa onda que você falou, né? Perfeito. Que sobe e desce. Só que aí como ele se perpetua? Porque agrega valor. Então você começa com um projeto. Nesse Selo Life, por exemplo, foi a questão do tempo de gravidez, quando você faz a licença maternidade. Foi uma das primeiras empresas que estendeu. Porque Legal. hoje você não tem obrigação dos 6 meses. Sim. Mas a BTP, a empresa que eu trabalho, ela aderiu. Então eu fui lá representar a empresa para esse Selo Life. Foi um super projeto, foi muito bacana ali a participação com outras mulheres, né? Ouvir todas as histórias. E eu entendo que... E aí eu trago isso um pouco para minha vida. Eu me senti ali representada, porque eu tive meus 2 filhos trabalhando no Porto. Perfeito. Então, assim, é possível, né? Você pode, sim, ter o seu casamento, você pode ainda ter o planejamento, porque às vezes você pensa que a vida profissional, você tem que escolher. É óbvio que acaba impactando um pouco, porque você tem que se dedicar para a criança. Total. Mas depois você volta. Você tem as portas abertas, você tem que sempre se preparar. Por sinal, o outro trabalho que eu estava numa licença maternidade e fui convidada para trabalhar numa outra empresa. Entendi. No meio da licença. Você fez uma transição no Uma meio da licença. transição, porque dá um pouquinho de receio. Você fala, meu Deus, eu vou ficar 6 meses fora, como é que fica isso? Mas acho que se você, né, trabalha, se você faz as suas entregas, se você desenvolveu ali uma carreira profissional, isso não vai te impactar. Então, quando eu tava, o meu primeiro filho, que hoje já está com 14 anos, foi numa empresa que eu trabalhava no Porto, e eu voltei e continuei trabalhando. Perfeito. Entendeu? Aí depois eu mudei de empresa e tive um outro filho. Agora chega. Agora sim, né? Desenvolvimento da vida profissional, exato. desenvolvimento de hobbies, né? Mas aí, voltando à pergunta, é basicamente por causa desses projetos. E eles são reais, né? Eles realmente não é só para atender uma moda, uma tendência. Ele funciona. A empresa vê que agrega valor
e dá continuidade. Aí ele se perpetua, né? E quando a gente fala agrega valor, tem a ver com retenção de talentos, tem a ver com entrega e produtividade. Como é que você vê, né, como uma liderança no setor, que os projetos de igualdade de gênero agregam valor para os negócios? Eu acho que o principal é a diversidade. Eu acho que é isso que a gente falou, né? Porque como existia essa questão cultural de que o homem é que estava mais no porto, tal, não estava aberto. Então, quando começaram a abrir através dos projetos, viram que tinha realmente produtividade, que tinha qualidade, eficiência. Perfeito. Então, as entregas, elas agregavam valor tanto quanto do homem. Perfeito. Porque eu entendo também que não é só a mulher. Eu acho que é a competência. Diversidade, é isso aí. E a competência tem que dar espaço para todo mundo, né? E aí ali a mulher tem oportunidade de demonstrar também o seu... Você tocou num ponto muito legal que assim, não é uma substituição total e ter empresas 100% só com diretorias e mão de obra feminina, né? É realmente você ter diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de idade, diversidade de credo, diversidade de CEP, né? Que a gente chama e que é uma bandeira que a gente sempre traz muito aqui para o Juice. Agora eu queria falar da BTP, mas não falar da empresa, mas falar de um movimento que eu acho que tem tudo a ver com a pauta Porto Cidade, né? A BTP, a gente sabe, quem está no mercado, né, ou quem mora em Santos, sabe que a empresa está fazendo um movimento de levar o seu administrativo para o centro histórico da cidade, e isso é uma decisão da empresa por várias matérias que eu já li a favor do desenvolvimento econômico local e do desenvolvimento sustentável. E eu acho que é um bom exemplo para a gente trazer aqui, porque é aquela decisão que não é tomada só pensando no alto escalão da empresa, não é uma decisão egoísta, né? É uma decisão assim, olha, a gente podia ir para um prédio espelhado, super bonito, super, né, já com um entorno bem desenvolvido, mas não, talvez se nós formos para um lugar que está precisando de desenvolvimento, que está precisando de injeção de ânimo e de vitalidade agora, o impacto da empresa no longo prazo vai ser muito maior, e isso, na minha visão, é um dos elementos da saudabilidade da relação porto-cidade, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, não só, talvez, sobre o olhar da BTP, mas como é que você está enxergando esse movimento e até outros exemplos, né, que você enxerga de bons exemplos da relação porto-cidade. Com certeza esse é um ótimo exemplo, né? Porque a gente tem essa integração porto-cidade do trabalho nosso, né? Quando você vai trabalhar com os processos. Então, essa tendência, né, de melhoria da questão ali do centro histórico, a BTP ela foi nessa direção, porque com certeza ela é a maior incentivadora disso. Legal. Hoje, inclusive, tem um projeto que a gente está fazendo de reforma do armazém do Valongo também, que foi através de um trinque, né, por causa do investimento que está sendo feito na empresa. Perfeito. Então, a gente está totalmente alinhado e a favor disso, e com certeza traz benefício para todo mundo, né? Hoje, quem está indo para o centro são os funcionários administrativos, que não precisam estar ali no centro da operação. Perfeito. Então, só vai para lá hoje realmente quem está operando um equipamento, quem está direto no centro do negócio, que é a operação, e do projeto, que são as obras que vão acontecer. No caso, eu também vou ficar lá. Você vai ficar no terminal. Isso, no terminal. E os funcionários, quando eles são do administrativo, que eu imagino que tenham muitas mulheres, que a gente também vê essa característica, né? Muitas mulheres na área administrativa. É super interessante pelo tempo de deslocamento, por quanto essas pessoas conseguem fomentar a economia local ali do centro, porque aí começa a abrir restaurante, começa a abrir loja, né? Então você tem toda uma vida que é desenvolvida quando as pessoas estão ocupando ali aquele local. Em termos de infraestrutura, eu sou muito curiosa, eu queria te perguntar o seguinte, tem uma questão da relação porto-cidade, né, que é a recuperação do que os gringos chamam de waterfront, né, que é a linha d'água, né. Você comentou, a gente estava aqui nos bastidores, a gente comentou de Roterdã, assim, quais são os bons exemplos que você visualiza, né, do setor portuário que consegue fazer essa
conexão, né, e das cidades que foram muito bem em fazer esse tipo de integração, de recuperação e etc. Eu acho que esse primeiro que você falou é Rotterdam, Tá né? bom. Inclusive, a gente tem algumas questões, até nesse novo projeto do Porto, do túnel, Perfeito. que está se discutindo aí há quase 100 anos, né? Está usando os exemplos de lá. Então, eu entendo que já tem muitos exemplos fora que a gente tem que trazer para nós. Está um pouco atrasado, né? A gente que hoje trabalha no Porto, a gente sente essa deficiência, principalmente em relação aos acessos. E uma das questões também de decisão de ir para o centro é isso que você falou. Não precisa trazer todo mundo para cá nos acessos, né? Tá muito próximo, mas não tá lá dentro do Porto, que é uma área quente, né? Que a gente fala. Sim. Então, assim, investir nos acessos, tanto da parte rodoviária quanto de água, é extremamente importante, né? O aprofundamento do calado, e tudo isso já está no pipeline de projetos da autoridade portuária, mas precisa acelerar. Perfeito. Porque a gente sente o impacto de perto, né? Agora vamos começar obras, e aí traz impacto também. Tem um positivo, que é a questão da empregabilidade, crescimento, mas a gente precisa que tudo funcione para que o projeto seja atendido na íntegra, né? E essa questão do waterfront, né, que eu não sabia eu sei lá que tem o túnel, eu não passei por esses túneis, né, que tem ali em Rotterdam, mas o que eu vi lá, né, que estão nos primeiros episódios aqui de estreia dessa temporada do Lendárias, toda a preocupação com cultura, né, é a cultura portuária, por mais que o porto esteja se movendo, né, lá em Rotterdam e se afastando ali do centro da cidade, não perder essa coisa da cultura portuária e da valorização do talento, né? Então, tem um comentário legal aqui sobre... eu assisti um estudo bem legal do Richard Florida, que é um dos professores economistas que fala muito das cidades e dos talentos, né? Mas ele comenta muito, né, sobre que essas orlas, esses espaços, né, quando elas deixam de ser só industriais, elas se tornam uma plataforma muito importante para os talentos e para a cidade não ser um lugar só legal para trabalhar, mas ser um lugar muito legal para você aproveitar, curtir, viver, e você acaba desenvolvendo outro tipo de relacionamento mesmo com a cidade, assim. Você concorda com isso? Concordo. Você enxerga? Você tem outros exemplos que você quer trazer? Eu concordo. O projeto Parque Valongo, né, da cidade, ele traz um pouco disso, né? Que são espaços, está reestruturando armazéns que estavam ali, deteriorados. Então, que ninguém via o que estava atrás, né? Ninguém via, era feio. E, assim, um espaço super nobre, né, perto, de frente ali para o centro histórico. Então, assim, a gente demorou, mas isso está acontecendo. E aí você traz as pessoas mais para perto. Perfeito. Que ali você vai ter centros de exposições, vai ter espaço aberto. Então, além da questão da empregabilidade, as pessoas têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho, shows, tem tudo isso. Você vê o porto lá do outro lado, então você também desenvolve outra relação até de imagem, né? Porque você tira uma foto, aí essa foto vai ficar guardada por anos, vai circular nessas redes sociais por anos e tá aquela imagem ali, né? De uma maneira você tá ali promovendo a cidade, né? E aí tem uma outra pergunta sobre infraestrutura que eu queria te fazer, que é a seguinte, né? Tem aí a questão da perimetral, da Lemoa e etc., e que dizem que isso vai melhorar o fluxo, etc. O que você enxerga que vai ser feito de bom para a cidade, né? Em relação a essa obra, que também é uma coisa que a gente vê há muito tempo ser comentada, falada, e aí também começa a se criar camadas de coisas, né? Que as pessoas não conseguem chegar na cidade porque tem muito caminhão, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que isso também é uma forma desse casamento aí entre porto e cidade se tornar mais saudável, porque eu vejo que, além das pessoas não conhecerem o porto em profundidade, se cria uma máquina de ressentimento, né? É bem isso. A experiência não é boa, né? Então eu não quero falar sobre isso. Eu só vejo um monte de caminhão, não consigo chegar na minha cidade. Isso. Exato, exatamente. E assim, a pior coisa pro relacionamento, né, é o ressentimento, né? Exato. É aquela pessoa que fica assim, né, e fala assim, não, não vou falar, não quero conversar sobre isso, né? E tem que conversar sobre isso, né? Eu ouvi dizer que quando vem a parte de feriados, né, que vem o pessoal que desce para a praia,
eles já encaram isso como faz parte do meu passeio. Aham. É pegar o trânsito na entrada. É muito É desagradável, triste até, né? Assim, porque você não tá dando, talvez não tá dando pro visitante, pro turista, uma possibilidade de maior recompra, né? Assim, em Exato, volta, exato. né? Mas indo um pouco para o projeto, né, ele faz esse desvio, né, justamente para não encontrar com um movimento que vai para a cidade, mas que vem direto para o porto. Então, Perfeito. os viadutos, você já tem um acesso direto, você já traz toda essa camada de transporte de caminhão para o porto direto, né? Então, hoje, as obras já começaram ali por perto da Lemu, uma parte. Então, eles estão fazendo os desvios, tem um pouco de impacto, mas ele vai melhorar a drenagem, vai melhorar o piso, né? Vai ter alguns contornos. E não está ainda na fase do viaduto, mas as obras já começaram. A gente já começa a ver um movimento. Né? Mas é uma expectativa também que está rolando há bastante tempo, Bastante né? tempo. Bastante tempo. Parece que agora está tudo acontecendo. Está acontecendo. Será que isso é uma consciência maior da relação porto-cidade? Você acha que é por quê? Eu entendo que sim. Os projetos eles foram tomando maturidade. Tem uma questão de segurança jurídica, regulatória muito importante, né? Quando a gente quer investir, tem muitos investidores querendo participar, porque vê oportunidade. Sim. É o maior porto, como você já falou, da América Latina. Porém, essa questão de segurança jurídica, às vezes, dá um breque. Então, tudo é muito avaliado. A questão política, a mudança de governo, às vezes, altera todas as regras. Perfeito. Então, assim, realmente demora um pouco mais, né? Porque nem eu comentei do túnel, saiu uma reportagem recente que em fevereiro vai ter a abertura, agora vão dar a ordem de serviço para começar. Então, são 6 anos de obra. Então, quer dizer, você discute por um século... Para ter 6 anos de obra, para fechar né? a solução, confesso, a solução não é fácil, né? A gente está trazendo equipe de fora, né? A empresa que foi selecionada, ela recontratou uma empresa chinesa que tem expertise, que já participou de experiência com outras obras, porque é um túnel imerso. Então, você vai construir fora os módulos e vai aprofundar na água. Então, é bem inovador. E é um trecho só de 1,5 km, com 800 metros, se eu não me engano, que é dentro da água. Então, é muito pequeno em relação ao mundo afora, mas para a gente é uma tecnologia nova. Sim. Então, assim, é tarde, sim, mas vai acontecer, né? A gente acredita e torce, porque é muito importante essa questão porto-cidade, as pessoas que vão trabalhar, que vão ir e vir. Hoje, por exemplo, a balsa, falam que é em torno de 18 minutos para atravessar. Eu não sei, a minha experiência não é bem 18 minutos. Né? Não é bem assim, porque tem né? o tempo de espera. Sim, né? E aí, quando você vai pra praia, aí você, às vezes dia de semana mesmo, que tem uma emenda de feriado. As pessoas precisam trabalhar, quem mora aqui, mas tem essa questão da interferência com quem tá indo pra praia. Então, espera-se muito tempo. Ah, não, então eu vou pela rodovia, 1 hora. Então, o túnel ele vai ser 5 minutos. Entendeu? Então, assim, realmente precisa acontecer todas essas obras, porque vai ter uma virada de chave absurda, mas ainda são 6 anos de obra. Então, espero que comece realmente para que mude esse cenário. E eu acho que sempre vale a gente repetir isso, né? Porque a gente traz aqui o exemplo de Roterdã, por exemplo, né? Mas é importante lembrar que Roterdã, quem cuida do porto é a cidade, né? E aqui em Santos, o porto não é cidade, o porto é federal, né? Então, tem mais uma camada de conversa e de discussão que acontece que também não deveria, tá, gente? Mas que também acaba atravancando as coisas, né? Então, tem uma coisa que a gente fala aqui no Juice que é bem interessante, que é assim, Brasília decide, a cidade sente, né? Assim, verdade. É meio isso, né? Bom, falando aqui um pouquinho Olha, a gente conversou e eu nem fui para as perguntas aqui ainda, tá? Então imagina só, né? Então, eu queria falar um pouco de carreira aqui. Como é que é uma mulher da sua geração, né? Imagino da nossa geração, né? Conseguiu chegar num cargo tão relevante, tão alto de uma empresa e de várias, né? Porque você já teve experiências aí em outros lugares, mas de empresas tão relevantes assim no cenário que a gente tem aqui portuário. Como? Eu acho que no final, né, só para resumir, unir o preparo com a oportunidade. Então, assim, né, começando pelo fim, né, então, assim, dedicação, esforço,
são muitos dias, né, de suor, às vezes até choros, porque assim, são muitos desafios enfrentados para isso, né, para o crescimento. Crescer dói, né, a gente fala que crescer dói. Então, eu comecei como estagiária, sem experiência. Então, eu falei, eu vou lá me jogar. Então, existe também essa questão de você querer. Porque se você ficar lá sentadinho esperando, vão bater na minha porta, é mais difícil. Sim. Pode acontecer, claro, mas é mais difícil. Então, acho que tem a questão da oportunidade, mas você também está preparada. Então, assim, fui trabalhar, estava fazendo a faculdade, aí na hora que eu me formei, e aí eu falei, vamos continuar aqui, né, vamos ser efetivada. Então, fui sim efetivada, mas claro, eu trabalhei de estagiária como se eu fosse funcionária. Então, você tá na frente, você não pede para ser, você é, e depois você é premiada ou reconhecida, acho que melhor assim, né? Normalmente é isso. É claro que a mulher, às vezes, tem um esforço a mais, né? Tem algumas questões que você tem que passar de barreiras. Sim. Porque existe uma questão cultural, que é um pouco mais machista no Porto de Santos, né? Mas você tem que se posicionar. Isso enxerga isso claramente. Acho que a gente não fica enganando aqui ninguém, dizendo, nossa, é mil maravilhas, não. Não é posto, fácil, né? Não é fácil. Assim, o mundo corporativo, em qualquer indústria, não é fácil. Perfeito. Não é fácil. Não é para qualquer um. Não é fácil. Então, às vezes as pessoas falam, eu queria trabalhar para ter uma experiência. Eu falo assim, beleza, mas se prepara. Porque você vai trabalhar com pessoas, são desafios, então você tem que ter flexibilidade. Então, eu acho que é isso, é você conseguir se adaptar e não desistir. Porque também não pode ser egoísta, porque muitas vezes não é tudo que você quer, né? Então, você tem que saber se adaptar às regras, né? Como é que funciona cada empresa. E muita dedicação, assim, muitas horas, muitos estudos. Então, quando eu tiver oportunidade, né, eu vi um curso para fazer nos Estados Unidos, eu não tinha condição, eu apresentei para a empresa e eles autorizaram. Então, assim, legal. Né, é você dar o passo. A gente, assim, né, eu acho que tem um viés de gênero aí que está sendo desconstruído, mas assim, né, a mulher, ela não é uma cidadã que deve sempre se colocar atrás de algo ou de alguém, né? Ela tem que dar esse passo, assim, eu quero fazer o curso, eu tenho que ir lá pedir, né? Assim, acho que a mulher, por ela ser criada, né, e educada, eu não sei se você foi educada assim, né? Eu, em partes, não vou dizer 100%, mas ainda existia uma pressão e um viés para ser perfeita. E quando você é criado para ser perfeita, né, você não vai se arriscar mais, porque quem se arrisca mais vai falhar mais, né? Então, o falhar mais é uma antítese da perfeição, né? É o medo do erro, né? É o medo do erro, o medo do erro bloqueia muito, exatamente. Né? É óbvio que muitas situações já aconteceram comigo, mas você tem que aprender com os seus erros, perfeito, né? É isso aí. Você vê a oportunidade passando na sua frente, fala, não, nunca mais isso vai acontecer comigo, isso aí, né? Então, exatamente. Aí estudar também, né? Então eu me formei, falei, não posso parar, óbvio, né? Que dei uma respirada. Aí depois eu fiz curso de MBA também, né? De gestão de projetos. Então é não parar, né? Sempre a parte de educação, com a parte de dar um passinho à frente, né? Isso acabam sendo aí boas dicas de carreira, né? Outra coisa, eu imagino que por uma questão das obras, né, e você tem que mexer com infraestrutura e etc., você triangula muito, né, entre o que a empresa que você trabalha quer, entre os impactos que trazem aí para uma comunidade e imagino que você mencionou o Trinque com o poder público. Sim. E aí, né? Eu, honestamente, acho, né, que as mulheres têm uma habilidade maravilhosa de triangular coisas, né? Eu pessoalmente, assim, foi algo que eu aprendi na marra com o empreendedorismo, mas eu acho que quem trabalha em grandes empresas tem que desenvolver isso ainda mais, né? Tem que ter essa preocupação, né, do atendimento de todas as necessidades, né? A gente fala que são os requerimentos, as premissas. Então, como eu trabalho com projetos, esse é o essencial, são as restrições, o que cada um quer e onde acontece o impacto. Então, eu quero tudo isso, mas aqui eu tenho uma limitação, né? Então, eu tenho que investir, mas eu tenho que prestar contas também, né? No nosso caso, atualmente, para o governo. Então, eu faço um investimento, uma contrapartida de extensão do meu contrato por mais 20 anos, mas não é só isso, não é uma assinatura, olha, está aprovado. E no final eu tenho que prestar conta. Então, tem uma série de burocracias, uma série de informações
que muitas vezes não agrada a todos. Perfeito. Mas você tem que fazer. Perfeito. Então, realmente, esse papel de triangular é essencial e tem que ser visto como prioritário, porque senão as coisas não acontecem no final, né? Você quer agir só no imediatismo? E isso não pode. Teve algum conflito, assim, que você falou, cara, eu não vou conseguir, puta, essa situação parece insolúvel, assim? Eu tenho quase todos os dias. Gente, anotem isso aí, tá? Você acha aí que você tá sozinha com problema insolúvel, Não, né? não. Todas nos sentimos assim, sentimos assim, gente. Quase todos os dias. Tá. Tem essas questões burocráticas, requerimentos, mas também tem egos, necessidades, Sim, né? Então você tem que aprender a lidar com tudo isso, ter humildade, né? Entender. Eu brinco, né, com o meu time, que eu falo, você precisa aceitar que você tem que lidar com pessoas diferentes e com desejos. Perfeito. Então, assim, para você atingir o objetivo e chegar lá, você tem que se moldar. Não tô falando para você tem crenças, valores, não é isso, né? Pelo contrário, isso para mim também é prioridade. Mas eu digo, você precisa chegar lá. Então não adianta você com orgulho bater de frente, eu quero isso, é desse jeito, tem que ser assim, acabou. Não, deixa eu te entender. Saber ouvir é muito importante. Mas você acha que as mulheres às vezes precisam estar nesse lugar? Assim, você não acha que a gente foi muito colocada... É uma pergunta, é uma dúvida, tá? A gente foi muito colocada nesse lugar, assim, não, putz, deixa eu ouvir, deixa eu dar 2 passos para trás e às vezes a gente não galgou certas coisas porque a gente não bateu de frente com medo do julgamento, da perfeição e etc. Precisa. O que eu acho só é que, assim, o respeito para mim é a primeira coisa, né? Então, você tem que demonstrar que você dá oportunidade para a pessoa. Claro que você tem a ideia na cabeça, que tem que ser assim, que precisa, mas eu acho que para mim é minha forma de trabalhar, né? Eu acho que tem pessoas que são mais diretivas, combativas e outras que vão mais na conversa e no final chega-se no seu objetivo final, né? Mas sim é importante, porque o que acontece? Às vezes quando você cria essas barreiras, você não consegue chegar lá. Isso para sua própria vida, né? Pessoal, carreira, não pode ser um limitante. Não é porque tá escrito que era para homem. Então, poderia nem ter ido. Eu nem sei se eu estaria no Porto hoje, porque eu não sabia nem que tinha dentro do Porto. Muito bom, né? Assim, não cumpri esse requisito aqui, né? Lembrando que a gente já mencionou em outros episódios do Lendárias e Portuárias que tem um número específico lá, né? Mas para um homem se cadastrar numa vaga, ele se cadastra quando ele tem lá de 20% a 30% dos requisitos, né? As mulheres, às vezes tendo 70%, 80%, 90% dos requisitos, elas falam, não tô pronta, essa vaga não é para mim, né? E isso tem um viés de gênero muito grande. Então, assim, ela não tinha os requisitos, estava assim lá, é para homem, foi, né? E tá aqui hoje, né? Numa vaga de liderança, fazendo projetos super relevantes, gerando impacto e transformação na cidade, né? Então isso é super interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, né? Em relação à liderança, né? Que recentemente, em 2025, foi feito um levantamento pelo Ministério dos Portos que apontou que só 5,9% dos cargos de direção do setor portuário brasileiro são ocupados por mulheres. E na área que você atua costuma ser ainda menor, né? Assim, eu sei que você contou que era uma vaga para homem, etc. Mas tem alguma história que tem a ver com esse ponto e tem a ver com a cidade num canteiro de obras que te marcou e que você possa compartilhar com a gente? Para mim, assim, o que eu vejo de uma forma geral, hoje, no público de construção civil, por exemplo, né? É tudo homem. Sempre foi tudo homem. E hoje a gente já vê mulheres soldadoras, operadoras de equipamento. Então, assim, mais do que ter o movimento, de dar a voz, de poder colocar na mídia, a gente tá vendo acontecer. Até na construção civil. Por quê? Porque a mulher, acho que ela tá ouvindo e tá se movimentando, tá fazendo curso, se preparando. Tá assistindo lendárias. Né? Então, ela tá se movimentando, tá se encorajando através da vida de outras mulheres. E aí acaba estando no meio. Então, para mim, acho que mais do que ouvir, claro, tô muito feliz de viver esse momento, mas na prática a gente tá vendo acontecer também
Na empresa que eu trabalho tem muitas motoristas de caminhão, tem amarradoras de navio. Sim. Então, às vezes, até algumas atividades que você falava, exige mais esforço físico, sim, né? Uhum. E as mulheres estão quebrando essas barreiras, uhum, né? Então, realmente, na prática, a gente está vendo isso acontecer. E assim, existe alguma mulher que te marcou nessa trajetória? O nome de alguma que você queira falar, que você falou, cara, essa mulher é fantástica e foi uma história muito impactante para mim? Nessa empresa que eu trabalho, tinha uma moça que ela trabalhava na Copa, né? E ela era muito dedicada. Então, uhum, assim, ela chegou quietinha, ela era de uma empresa terceirizada, mas ela já começou a demonstrar com o trabalho dela, uhum, assim, que ela era diferente, porque ela atendia todo mundo sempre feliz. E a gente acabou sabendo a história dela, e não era uma história fácil, mas, uhum, ela sempre estava feliz ali, dedicada, sim, chegava no horário, né? E aí apareceu uma oportunidade dentro da empresa, ela aplicou e foi. Então, assim, e ela hoje, ela já mudou até de função, você vê que ela tá se galgando, uhum, né? Então, para mim, ela é um exemplo, porque ela foi em busca, acreditou, estudou. Uhum. Entendeu? Então ela também, em paralelo, fez o estudo, não tinha tanta condição, mas ela deu prioridade para isso, né? E hoje eu vejo ela crescendo todos os dias, muito, né? Legal. E você vê isso acontecendo. E é legal você contar isso, porque assim, né, tem área de engenharia, tem área administrativa, tem a área operacional do porto, né? Mas a porta de entrada, às vezes, é muito diferente do que se imagina, né? Então, acho que as pessoas que estão lá hoje também precisam olhar, assim, quais são esses outros caminhos e que são novos caminhos, né? A gente está chegando aqui no final, mas se você gostou desse papo, e aqui a gente falou de infraestrutura, mas também nesse episódio tem dicas de carreira valiosíssimas. Então, se você curtiu o que a gente falou aqui, não deixa de assinar o canal aqui do Joyce Santos, não deixa de deixar o seu like, deixa de deixar foi ótimo, mas vou deixar assim mesmo. Dá seu like aqui para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E eu queria te perguntar, para a gente fechar, que assim, hoje a gente tem várias meninas, né, mulheres super jovens, né, que estão ali atravessando a cidade, estão no ônibus, olhando e vendo o que está rolando ali, pensando assim, olha, isso talvez não seja para mim, né? E já pensando aí numa 4ª temporada do Lendárias, né, e etc., o que você diria para essas mulheres jovens que estão ali nessa fase de decisão, né, e que de repente podem um dia, né, ocupar um lugar do seu lado, um lugar na sua equipe, né, um lugar até muito alto, né, numa estrutura portuária, assim, o que você gostaria que elas soubessem hoje? Que de repente ninguém te contou lá atrás, sabe? Eu entendo que uma das primeiras coisas é preparação, estudar e buscar oportunidade e se arriscar. Então, assim, dando um viezinho para o porto, né, realmente, assim, é uma área maravilhosa de trabalhar. E tudo aquilo que você estuda, qualquer área que você se dedica, tem dentro do porto. Uhum. Até engenharia, sim, que é fora da operação. Então, assim, procura informações. Social, gente, exatamente, né? Até isso. Comunicação. Então, uhum, assim, você experimenta e vai em frente. Procure, assim, conversar com pessoas que estão ali, né? Se quiserem também, anotem meu LinkedIn, eu estou à disposição, né? Que vocês precisarem. Adoramos quando as convidadas fazem isso, elas abrem o canal, não perca essa chance, gente. Muito Estou à disposição, porque às vezes são dicas, são experiências, né? Vividas na prática, né? Então estou aberta, podem lá me visitar, tá bom? E é isso, eu acho que não pode ter medo, uhum, né? Porque tem uma mega oportunidade para todas as pessoas participarem. E essa mega oportunidade é de aprendizado também, mas também de ganhar dinheiro, certo? Ganhar dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Se a pessoa se dedicar, ela voa, tem espaço para ela. Muito bom. Amei a nossa conversa, quero agradecer você que está assistindo. Hoje a gente falou de infraestrutura, como isso impacta as cidades e que existe muito mais profundidade, né, nesse trabalho de engenharia no porto, né, que no fim das contas tem que pensar aí de uma maneira sistêmica para que a gente tenha cidades cada vez melhores, né, e casadas aí numa relação de equilíbrio e saudável com o setor portuário, que é o que a gente vê aqui no Lendárias, que Santos
ainda está buscando construir, mas está dando passinhos bem interessantes em relação a isso, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Ludmila, foi um prazer. Amei participar aqui. Muito bom, gente. Até o próximo episódio do Lendárias e Portuárias nessa 3ª temporada. A trajetória da Cris é uma prova de que é possível conciliar a conquista do espaço profissional com a preservação do espaço da família e da realização mais pessoal. Não é fácil, mas é possível transitar por esses dois mundos. E que no futuro esse trânsito seja mais rápido e leve, assim como promete ser a travessia do túnel Santos-Guarujá. Porque historicamente a mulher sempre pagou um preço muito mais alto do que os homens para ter uma carreira. Ouvir o entusiasmo da Cris e sua generosidade em colocar seu contato à disposição de outras mulheres para que conheçam mais sobre esse mundo de oportunidades do Porto é inspiradora. Uma prova de como é importante nós mulheres estarmos interligadas em rede, criando conexões e desenvolvendo relações. E criar conexões entre mulheres e entre Porto e cidade é a missão do Lendárias e Portuárias. Um projeto incentivado pela Deep World por meio do Promicult, Lei de Apoio Municipal à Cultura Alcides Mesquita e também que conta com o apoio da Abitra. Deixe seu like, ative as notificações e bora juntos nessa jornada!